Alô, alô, fala Brasil, está no ar, mais um Palavras... Calma aí, peraí. Alô, alô, fala Brasil, está no ar, mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse Brasil, o que é esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na arte, na política, na economia, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Troquei um pouquinho a ordem, mas não faz mal, né? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, e o Braga Neto, hein? É, parece que o cerco ao bolsonarismo, não só ao Bolsonaro, né, está se fechando. Né? O Braga Neto foi um expoente forte do governo Bolsonaro e agora os tentáculos da Polícia Federal e futuramente, né, do Ministério Público, né, recairão sobre essa figura, uma figura que o brasileiro começou a conhecer, né, ou ter mais contato com o nome, a partir da famigerada intervenção federal no Rio de Janeiro, lá no final do governo Temer, né, no final do governo Pezão, né, o Rio aí uma calamidade só, obviamente a criminalidade, como sempre, dominando várias áreas e ditando as suas regras, né? E um certo clamor popular por conter o avanço da criminalidade gerou a intervenção federal. Né? Ou seja, o governo do Rio de Janeiro foi afastado das funções da segurança pública e, no seu lugar, para assumir as funções de segurança pública, mas, de fato, né, o governo do estado do Rio de Janeiro foi nomeado o interventor Walter Braga Neto. Ele mesmo, membro general do Exército Nacional, né? Até então o Exército tinha uma imagem de certa, para a maior parte da população, uma imagem impoluta, né? Inclusive muitos pensavam naquele momento, e ainda pensam alguns, apesar de isso ter caído bastante, de que o Exército seria a salvação do país. Aliás, essa ideologia salvacionista sempre foi uma ideologia muito forte, né, dentro do Exército, como se eles fossem os puros, né, estivessem acima dos esquemas políticos, das negociatas, ou seja, da vida política em si, né? E justamente por serem esses puros, né? Isso aí, obviamente, isso é narrativa, seriam eles os governantes mais apropriados para o Brasil. Isso foi uma ideologia que esteve por trás de vários golpes no Brasil, né? Vários golpes que o Exército deu, né? Desde lá da era Vargas até 64. E todos os intentos de golpe, seja nos anos 60, antes da ditadura militar, né? Nos anos 50 teve Jacarecanga, né? Teve, obviamente, a tentativa em 61 de impedir a posse do João Goulart. Teve vários momentos que o Exército se mobilizou e justamente com essa aura salvacionista, né? Inclusive
teve um presidente eleito, né, durante a República Velha, foi o Marechal Hermes da Fonseca, que tinha muito essa imagem, não, no Exército, né, vai salvar o país. Pois é, né, você teve um ano de intervenção federal antes do governo Bolsonaro, que foi o governo mais militarizado após a ditadura militar, teve mais militares, não me canso de dizer isso, né? Mais militares em cargos civis do que o próprio regime civil, militar e empresarial. E, obviamente, após esses 4 anos de desastre que foi o governo Bolsonaro, que arrastou o exército para a lama do bolsonarismo. Não que o exército não quisesse, né? O exército queria justamente isso, só que se associou muito mal a um incompetente aí, né, que era o Bolsonaro, e acabou sendo tragado pela lama dele. Né? Nenhum golpe conseguiu dar. Né? E agora começam a surgir aí as reações a esse período e as denúncias, né, que, se confirmadas, vão assim justamente na contramão dessa ideologia salvacionista que existe ou existiu, né, muito forte aí entre os defensores de um governo militar. E de fato, hoje você tem o Braga Neto subindo aí, estando nos holofotes mais uma vez da política nacional, mas agora sobre uma acusação de corrupção. Né? Hoje foram expedidos cerca de 16 mandados, né, de busca em endereços aí, uma operação chamada, né, Operação Perfídia, né, deflagrada pela Polícia Federal, em endereços ligados a supostas fraudes. Falo supostas porque, né, não há uma comprovação ainda, né, que houve essa fraude, mas há denúncia, há a suspeita dessas supostas fraudes, né, em verbas, né, que foram empenhadas para o governo do Estado do Rio de Janeiro durante a intervenção federal, ou seja, durante a gestão do Braga Neto, né, essas verbas chegaram a 1,2 bilhão, e obviamente, essa verba teria sido, de alguma forma, apropriada ou desviada para fins inapropriados. Né? E tudo isso começou, gente, né, com uma investigação sobre a morte de um presidente, né, o presidente do Haiti, né, o Jovenel Moïse, né, esse presidente haitiano, mais um presidente haitiano que é assassinado, e eu não vou entrar nem nessa questão, né? Ele foi morto aí em um ataque a tiros em sua casa, e há a suspeita, né? As investigações levaram aí a própria, né, a Agência de Segurança, Investigações e Segurança Interna dos Estados Unidos chegou ao nome de uma empresa chamada Homeland Security Investigations, ou HSI, né, que se descobriu, né, que essa empresa forneceu a logística militar para o crime. E quem fez negócios com essa HSI? Justamente, né, o governo, né, o governo do Estado do Rio de Janeiro, durante a intervenção militar, ou seja, durante a gestão do Walter Braga Neto. Né? Então, né, existe aí uma suposição de que cerca de 9 milhões 450.605,60 reais, né, foram
negociados, né, através de um contrato, né, com o Gabinete de Intervenção Federal, sem licitação, né, com essa empresa em 31 de dezembro de 2018, que, na verdade, foi o último dia da intervenção. Olha só, né? Que maravilha. Né? Esse contrato foi suspenso, o valor foi estornado, mas o ilícito tinha sido cometido. E, obviamente, esse ilícito, essa malversação do dinheiro público está sendo investigada aí agora, né, pela Polícia Federal, e nomes ligados ao Gabinete de Intervenção Federal, ou seja, né, ao Braga Neto, podem sofrer sanções legais, inclusive o próprio Braga Neto. Gente, independente de saber se é verdade ou não a denúncia, porque a corrupção, né, sempre existiu, né, na política brasileira, com ou sem os militares, essa que é a realidade, né, é preciso a gente entender que isso faz parte de um jogo para enfraquecer o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo está sendo enfraquecido através da acusação das suas principais figuras, né? Começando aí por cima, né? Pelo próprio Bolsonaro, e vai chegando essas figuras aí associadas ao bolsonarismo, seja por ideologia ou seja por justamente querer se dar bem, né? E a gente não sabe o quanto o Braga Neto é bolsonarista mesmo, quer se dar bem, né? Estão chegando a ela. Ou seja, é um esquema para enfraquecer o bolsonarismo, ou seja, essa questão política e, paralelamente, a questão jurídica, né? Ou seja, a questão justamente da investigação da corrupção, né? Então, meus amigos e minhas amigas, prestaremos muita atenção, né, nessas denúncias, porque, obviamente, isso indica muita coisa aí nos rumos da política brasileira. Então, os rumos já estão indicados aí, de fato. E eu acho que também é mais uma acusação com a qual o Exército Brasileiro terá que lidar, né? E terá que explicar. As Forças Armadas Brasileiras, né, estão sendo atingidas, né, cada vez por denúncias mais robustas, e vamos ver o que rescaldo isso vai dar. Né? E tendo dito isso, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!